vivo, Mateus, morto à espada na Etiópia, Tomé, transpassado por flechas, Lucas, enforcado numa oliveira na Grécia, Marcos, esfolado vivo em Alexandria. Atualmente, mais de 365 milhões de cristãos enfrentam altos níveis de perseguição e discriminação por causa da fé em Jesus. A lista mundial da perseguição é composta por 50 países que mais perseguem os cristãos. Dessa lista, alguns países são muito perigosos para o cristão viver. São eles: em sexto lugar, Nigéria. No norte da Nigéria, muitos cristãos são assassinados, agredidos, abusados, sequestrados, privados do sustento e obrigados a viver deslocados no seu próprio país. Com os crescentes ataques de grupos extremistas, a violência também aumentou, se espalhando para o sul do país. Comunidades cristãs inteiras foram atacadas, evacuadas e abandonadas pelas forças de segurança nacional. No dia 24/12/2023, 113 cristãos foram mortos no estado de Plateau, Nigéria, durante um ataque de grupos extremistas. Em quinto lugar, Iêmen. As autoridades, os extremistas islâmicos e a própria família perseguem e ameaçam de morte aqueles que eles chamam de apóstatas. A maioria dos cristãos no país vive a fé em segredo. A crise humanitária causada pela atual guerra civil também mostra a realidade da perseguição aos cristãos, que não recebem ajuda emergencial. Salé está na lista dos homens mais procurados pelas autoridades, devido a ele evangelizar regularmente em uma mesquita da cidade. Em quarto lugar, Eritreia. A perseguição na Eritreia é sancionada pelo governo, que também é a principal fonte de pressão aos seguidores de Jesus. Cristãos são pressionados de todos os lados e acusados de serem agentes do Ocidente. Aqueles que se convertem do islamismo são considerados traidores e estão em risco. As estimativas sugerem que cerca de 10 mil cristãos eritreus estejam presos sem acusação formal de qualquer crime. Em terceiro lugar, Líbia. Em um país assolado pela anarquia, cristãos na Líbia estão vulneráveis à hostilidade e ataques violentos, alvos de extremistas islâmicos e do crime organizado. Cristãos perseguidos são sequestrados, escravizados e mortos, sem nenhuma consequência para os seus perseguidores, que podem estar dentro de suas próprias casas e ficam impunes. Em segundo lugar, Somália. A presença de combatentes do grupo extremista Al-Shabaab é uma ameaça à existência dos cristãos na Somália. Qualquer um cristão que for descoberto é morto imediatamente. Cristãos de origem muçulmana são acusados de trair a família, o clã e o povo somali. A mera suspeita que alguém se converteu ao cristianismo coloca sua vida em risco. Em primeiro lugar, Coreia do Norte. O regime de Kim Jong-un considera o cristianismo uma ameaça ao poder. Todos os cristãos no país são secretos e, se expostos, serão mortos ou enviados para campos de trabalho forçados, onde fome, violência física e mental são usados para fazê-los abandonar a fé. Se cristãos forem descobertos, a família inteira pode sofrer represálias. Uma criança de 2 anos foi condenada à prisão perpétua devido aos pais dela terem sido encontrados com uma Bíblia, algo estritamente proibido no país. Vida das quais o mundo não era digno. Pessoas que deram suas vidas para que o Evangelho fosse divulgado. E foi desta forma, por um caminho sangrento, que o Evangelho salvífico de Cristo atravessou gerações e nos alcançou. Esse Evangelho de salvação se alastrou por todo o estado, até chegar aqui em nosso meio, em nosso bairro, em nossas ruas. E no ano de 2001, era fundada a campanha evangelizadora em Terminal Roda de Fogo, dando início a um grande trabalho. Muitas foram as investidas, mas ninguém detém, pois é
obra santa. E hoje, este trabalho completa 24 anos, obedecendo o ídolo de Cristo, levando a palavra de Deus por ruas, becos e vielas. Em 1918, chegaram em Pernambuco o casal sueco Joel Carlson e Sigrid Carlson, com um desejo ardente em seu coração de pregar o Evangelho. O projeto divino contempla o estabelecimento de uma igreja em solo pernambucano. A igreja deles foi uma direção divina para o estabelecimento de um trabalho pentecostal, voltado à pregação do genuíno Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e à defesa da fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em 1910, os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren, movidos por um chamado divino, deixaram os Estados Unidos e vieram para o Brasil. Chegaram a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910, trazendo consigo a mensagem pentecostal. Em um ambiente inicialmente hostil e desafiador, começaram a pregar o Evangelho e a realizar reuniões de oração, plantando as sementes do que veria a ser a Assembleia de Deus no Brasil. A Assembleia de Deus no Brasil tem um chamado de orar pelos que estão sofrendo. São mais de 365 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo e nós devemos orar por eles, interceder por aqueles que perseguem os cristãos, para que eles reconheçam Jesus. Nós devemos clamar pelos líderes cristãos e perseguidos. São milhares de vidas que necessitam de apoio espiritual. E este trabalho é nosso. Cabe a nós que não deixemos o vento da perseguição extinguir a chama do Evangelho. Será que esta chama não arde no teu coração? Deus conta comigo e com você para incendiar o nosso bairro, a nossa casa, a nossa rua. Deus conta conosco para pregarmos o Evangelho para aqueles considerados improváveis, que são desprezados e esquecidos pela sociedade. Não deixemos essa chama se apagar. Que a palavra de Deus seja como uma tocha acesa em nossa vida, incendiando tudo e